Então, muito boa noite a todos, obrigado pela presença. Na verdade, eu queria agradecer principalmente a nossa convidada, a arquiteta Glória Cabral. Tá, assim? Vou aproveitar e colocar meus óculos. Então, primeiro, agradecer a presença de todos, mas um agradecimento especial à arquiteta convidada, a arquiteta Glória Cabral, brasileira de nascimento, mas uma arquiteta paraguaia. A professora Patrícia vai contar um pouquinho do currículo dela daqui a pouco, mas é um currículo invejável. Entre outras coisas, ela foi escolhida a dedo pelo Peter Zumthor para trabalhar com ela. Né? Isso não é para qualquer um, mas enfim. Eu acho que recentemente tem um fenômeno bacana aqui na escola de fortalecimento dos laços com outras escolas latino-americanas, escolas e arquitetos latino-americanos. Acho que isso é um fenômeno muito importante para a gente, né? Ainda mais na nossa profissão, que sempre olhou muito para a Europa e para os Estados Unidos. Então, olhar para a gente é fundamental. E a arquiteta Glória Cabral talvez seja um dos arquitetos mais importantes do nosso continente hoje em dia, uma produção fundamental, admirada muito mundo afora, que está ajudando a colocar o continente de volta no centro das atenções. 2 semanas atrás tivemos a arquiteta Cris Vansluz, brasileira, mas também que trabalha no Equador, né? E agora a arquiteta Glória Cabral. Em breve, espero que teremos outras arquitetas. A Noélia. E tivemos a Cíntia, agora a Noélia, e eu espero que esse projeto, capitaneado pela professora Patrícia, com a professora Luciana, a professora Ana Paula Pontes, e depois fala todo mundo que eu não lembro. Espero que esse projeto... Mariana, espero que esse projeto continue por muito tempo, que cresça, que convide mais arquitetas latino-americanas para virem apresentar para a gente se conhecer e, como eu disse, fortalecer esses laços, tá bom? Então, arquiteta, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda aqui na nossa escola, é um prazer tê-la aqui com a gente. E passo a palavra à professora Patrícia. Obrigada, Luiz, nosso coordenador. É um prazer ver aqui a nossa casa cheia, muito bom. É um super esforço que a gente faz, né, de fazer esses eventos. A gente acha muito importante essa conversa e ter a presença da arquiteta para falar da sua produção. Então, obrigado por virem. Lembrando que esse é o 2º encontro desse evento que chama Processos de Projetos Contemporâneos, que é um evento de encerramento do projeto de pesquisa Ações Inovadoras em Arquitetura Contemporânea e seus processos de projeto, que é financiado aqui pelo MAC Pesquisa, que eu coordeno, e que tem um grupo fantástico de professores, que eu fiz a listinha para não esquecer de ninguém, e sem os quais nada disso seria possível. Professora Luciana Brasil, professora Mariana Alves Barbosa, professor Matheus Casimiro, professor Rodrigo Loeb, Renata Coradim, Eliene Coelho, Daniela Gettlinger, Ana Gabriela Godinho Lima, Ruth Vertzen, Leonardo Cacebo. Esse é um grupo muito bacana, e esse projeto está encerrando, infelizmente. Mas, então, semana que vem, não percam, a gente vai ter o último encontro com a arquiteta Noélia Monteiro, tá bom? Hoje a gente está aqui para ouvir a Glória Cabral. A Glória esteve com a gente o dia inteiro hoje. A gente começou com uma entrevista que vai para o YouTube da escola, que foi filmada, que vai para o nosso acervo da biblioteca. Tivemos uma roda de conversa e ela está finalizando aqui, coitada, essa maratona para apresentar o seu trabalho. Então, eu vou ler rapidamente aqui o currículo da Glória, que é extensíssimo, mas eu acho importante a gente ter essa referência. Então, a Glória nasceu no Brasil, mas, aos 6 anos, mudou-se com sua família para Assunção, no Paraguai, onde cresceu, estudou e se formou arquiteta. Em 2014, Glória foi escolhida pelo arquiteto suíço Peter Zumthor entre profissionais de todo o mundo para o desenvolvimento do programa de iniciativa artística Rolex, realizado ao longo de 1 ano de parceria entre a arquiteta e o arquiteto no desenvolvimento de projetos. Com o Gabinete de Arquitetura, escritório do qual foi sócia por mais de 15 anos, Glória foi responsável pelo desenvolvimento de diversos projetos, entre eles o Centro de Reabilitação Infantil Teleton, que recebeu o primeiro prêmio da Bienal Pan-Americana de 2010 na categoria Reabilitação e Reciclagem.
Também com o Gabinete de Arquitetura, recebeu em 2016 o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza, pela melhor participação da Mostra Internacional. Em 2018, Glória foi laureada com o prêmio Moira Gemil, para arquitetura emergente no âmbito do W Awards, premiação inglesa organizada pela The Architectural Review e The Architects Journal, que valoriza e premia a produção arquitetônica concebida por mulheres. Em 2021, a relevância de sua produção lhe rendeu o título de doutor honoris causa pela Faculdade de Arquitetura, Desenho e Arte da Universidade Nacional de Assunção. Glória, é um grande prazer, por favor. Aqui fica legal para todo mundo? E dá para ouvir direto? Ok. Primeiro que nada, obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É a minha primeira vez aqui na Mackenzie. Espero que é a primeira de muitas. Eu quero aclarar que a gente demorou um pouco, porque eu tinha uma apresentação pequena de 599 diapositivas, porque eu sempre quero mostrar tudo, mas eu sabia que 211 era o que eu ia mostrar hoje. Eu tenho minhas obras como filha. Ei! Que bom te ver! Eu tenho minhas... ele esteve comigo em Juiz de Fora. Eu tenho as obras que eu fiz como filhos meus, então deixar de contar uma, talvez é porque já é maior de idade, mas é porque o tempo nunca alcança para contar tudo. Então, eu escolhi umas obras, 8 obras para compartilhar com vocês hoje. Aleatória, não tem uma ordem cronológica, não tem, mas que eu estava com vontade de compartilhar hoje. A primeira é em Assunção, é uma galeria de arte que a gente foi convidado para fazer. O orçamento dava para construir uns 100 metros quadrados, mais ou menos. Mas eles tinham construído um prédio de 300 e pouco metros quadrados, que eles queriam demolir e construir os 100 metros. Daí a gente falou que íamos aproveitar esses 300 metros quadrados que já estavam feitos, só que eram 9 quartinhos pequenos. E foi casa, foi escritório, foi várias coisas ao longo do tempo. E esses 9 quartinhos a gente tinha que convertir em uma sala de exposição. Entrando na Texo, que é o nome da galeria, o que a gente fez foi... tiramos todas as paredes internas, mas antes disso, a gente sostuvo o teto com essa estrutura metálica. Só para ir entendendo, eu sempre participei do processo de projeto, mas também do processo de construção. Então, o projeto estava terminado no momento de começar a obra, só que mudava muito durante a obra, porque íamos aprendendo, sobretudo quando é reforma, ia mudando muito, aprendendo e descobrindo as coisas da reforma. Por exemplo, no caso desse teto, se a gente fazia só uma dessas vigas, íamos fazer a fundação desse pilar metálico, ou desse pilar metálico que dá para ver aqui, a fundação não ia dar, a fundação existente não ia soster esse peso. Íamos ter que fazer um reforço na fundação. Se a gente distribuía esse peso em 4 pontos, em 4 apoios, daí ia dar. Por isso que a estrutura é essa cruz metálica aqui em cima. Como era uma obra que estava feita no centro da cidade, era muito difícil tirar os materiais dali. O orçamento que íamos usar para retirar todos os materiais de demolição dos 9 quartinhos diferentes,
ia ser muito alto. Então, o que a gente fez foi construir essas paredes duplas, que são, prefabricamos essas peças no chão, para poder ir construindo essas paredes, que é o lugar de exposição. No primeiro momento, no projeto, o piso era um só, que era de cimento queimado, porque na obra tinha carpete. Quando a gente tirou a carpete, fomos vendo todos esses pisos diferentes, das diferentes épocas, e achamos super interessante mostrar também esse processo esse tempo dentro da obra. Tinha bovedilha, louça, tejuelita, tejuelão, tinha tudo. Os telhados eram assim, diferentes tipos, e iam aparecendo, quando íamos tirando o forro, iam aparecendo esse festival de tecnologias que foram aparecendo ao longo do tempo, que também iam contando que essa obra foi construída aos poucos e reformada e reconstruída. As paredes que vão aparecendo, tem essa que a gente prefabricou, que é a outra que eu mostrei, e essa daqui que a gente fazia com tutor. Botávamos um tutor e o pedreiro vai colocando os tijolos quase como se fosse azulejo. E as aberturas que a gente desenhou para a fundação foi, a gente invertiu o que normalmente tem uma abertura de madeira comum, que é a estrutura no meio e o compensado por fora e por fora, né? O que a gente fez foi botar o compensado no meio e botar a estrutura por fora, que são essas cruzes, de um lado e do outro. Então, ali, a gente, dependendo do tamanho da abertura que a gente precisava, íamos só ou botando duas cruzes, ou botando uma cruz maior, ou esse tipo de coisa. Desarrollamos para esse projeto também um sistema sofisticadíssimo de fechamento, de serradura, que era esse aqui, que era da mesma madeira que estávamos fazendo a cruz, tinha uma outra peça que estava aqui, com dobradiça, aqui embaixo, esse ferrinho aqui, que servia de guia, e esse daqui, que era primordial. Então, aí abre e fecha a abertura. Para isso, tinha um tacho aqui na porta, e com isso trancava. Íamos fazendo e iam aparecendo, precisávamos quebrar o piso para fazer para levar eletricidade de um lugar a outro, era só fazer o canal, e depois o piso que a gente reconstruía era do próprio tijolo da demolição. Tinha uma escada no meio do salão que estava incomodando, então a gente cortou a escada. E ficou a escada no meio. Aqui, eu não sei se dá para ver nessa imagem a diferença de textura entre esse e essa parede. Eu gosto muito dessa foto porque mostra conta o processo, né? Porque o tutor, nesse caso, está desse lado. Então, do lado que está o tutor, fica bem mais rugoso. E do lado que o pedreiro vai vendo, ele vai limpando os tijolos e vai trabalhando nisso. Então, fica mais liso desse lado. Eu gosto mais do lado sem maquiagem, né? Aí estão as cicatrizes no chão, para contar onde passava um muro, onde passava um eletroduto, e esse tipo de coisa. Essa segunda obra é uma sede bancária, que era, de novo, uma reforma, era uma casa que foi boate, que foi assim, uma casa que foi muitas coisas. Tinha um cheiro de cigarro quando a gente entrava, porque foi uma boate, mas ficou fechado muito tempo e tinha esse cheiro. E quando a gente entrou nesse lugar, sabíamos que, como era uma sede bancária, ia ter só uma porta. Não ia poder ter nenhuma janela para abrir, para ventilar, para nada. Então,
por uma questão de segurança no banco, né? Até no banheiro era só com extrator. Então, a gente sabia que não íamos ter o orçamento para comprar um ar-condicionado, um equipamento de uma sala de cirurgia, que é o que consegue limpar o ar, e não que ia ser ar-condicionado normal. Então, imagina um lugar com mais de 50 pessoas trabalhando, produzindo com uma porta só, sem a possibilidade de ventilar, sem a possibilidade de nada. Então, o que a gente fez foi começar a achar os espaços onde podíamos cortar a parede existente e botar um jardim, cortar nessa altura toda a casa e botar um jardim crescendo 1 metro para fora. Então, ali a gente podia plantar o nosso produtor de oxigênio. Usávamos de referência um trabalho do Hamal Meatle, que ele calculou que 3 tipos de plantas diferentes, que numa combinação de umas que produzem oxigênio durante o dia e outras durante a noite, e outras que absorvem certo tipo de partículas, com essa combinação de 5 de uma, de 3 de outra, de 7 de outra, a gente sabia que podíamos produzir o oxigênio para uma pessoa. Então, calculando isso, quantos metros quadrados de jardim a gente precisava nessa sede. Então, foi aparecendo isso, e são 3 plantas que são super comuns. Espada de San Jorge, la solterona e larica palm, que aí aparece, e aparecem as famílias delas também, né? No meio da sala de recepção, da sala de espera do banco, aparece essa possibilidade de fazer o jardim ali e tudo isso. Nesse momento, a gente não tinha um mecanismo para medir a qualidade do oxigênio lá dentro, mas agora eu estou trabalhando também com um aparelho que mede as partículas, e eu estou iniciando um processo de ver quanto que eu consigo limpar com outro tipo de plantas também. Mas, para mim, o mais bonito desse projeto foi isso. De novo, usando tudo que a gente demolia para fazer as paredes, as portas, com essa estrutura para fora, e tudo isso. No 2023, eu fui convidada pelo Sami Balodi para fazer o Sami Balodi é um artista visual do Congo. A gente queria trabalhar juntos. Ainda não sabíamos o que a gente ia fazer, mas tínhamos a intenção e o desejo de trabalhar juntos. O que o Sami Balodi faz ele estuda a arte europeia, também trabalha no Congo com esse tipo de coisas, mas estuda a arte europeia a partir da pré-colonização da África, como para ver como não existe registro histórico disso, só existe as obras que foram apresentadas para a Itália ou para alguns sítios da Europa, apresentadas pelo governo do Congo ou outros países africanos. O que tem essas obras e como a arte, a partir disso, foi mudando em toda a Europa. Então, ele vai nesses registros e vai vendo e vai trabalhando com essas geometrias. Esse, por exemplo, era um tecido que era africano, e o que ele faz foi, por exemplo, essa obra que ele fez, ele pegou, escaneou um desses tecidos, fez a imagem em 3D e fez o negativo dele em cobre. Então, essa é uma placa de cobre que tem esse, no relieve, senão ao contrário, desse tapete. Quando ele me convida, ele fala, tá, vamos fazer, eu quero mostrar um tapete que mede 5 metros por 4,5 metros.
e podemos trabalhar na estrutura que vai suster isso. E estávamos vendo se fazíamos se trabalhávamos com esse tapete. E aí eu falei, e se a gente faz o tapete? Só que faz o tapete comigo, vamos fazer um tapete de tijolo. Então, como a gente faz esse tapete? Quais são as nossas referências? E aí aparece o convite de participar na Bienal de Veneza no 23. E começamos a pensar o que tem, como fazemos. Tem os cristais de Murano, e qual é a geometria, como fazemos esse tapete geométrico. Então, começamos a coletar o material, fomos para a ilha, literalmente coletar, fomos para as obras de barco, imagina, em Veneza, tive uma equipe fantástica que ia de barco visitando obras que estavam sendo demolidas, ia coletando os tijolos, até ter essa maravilha. Tinha também, por exemplo, uma mistura de tijolo. Esses tijolos eram tijolos novos que o Sami tinha produzido com material mineiro na Bélgica, que era de uma mina que foi trabalhada com situações difíceis, para não falar de injustiças. Mas esse material, quando a gente quebrou o tijolo para poder utilizar ele, o barulho que esse tijolo fazia, porque estava feito com material mineiro, era assim, pim! Era assim um barulho metálico, era incrível como cantava diferente. Daí fizemos com essas combinações num subsolo, não é subsolo, né, mas é o térreo de Veneza, que normalmente alaga. Fizemos essas placas de forma, onde tinha um desenho, que dá para ver aqui, dessa geometria, essa placa, para poder ir prefabricando essas peças. Algumas triangulares, outras rombo, que é losango, que é uma palavra que, meu Deus, que difícil é para mim lembrar. Alguém me explica por que se chama losango? Da onde que vem essa palavra? Eu já pesquisei, mas não achei a lógica para conseguir memorizar. Mas o que a gente fez nesse prefabricado em especial foi que trabalhamos com o ângulo do canto da peça, era o ângulo exato como para apoiar a próxima. Normalmente, por exemplo, quando a gente fez a estrutura da Fundação Cartier, ela ficava toda estruturada e sostenida no momento em que a massa que estava entre uma peça e outra secava e ficava resistente. Mas, nesse caso, a gente desenhou um encastre entre peças. Estava colado, mas já quando a gente apoiava as peças, elas já ficavam equilibradas. E esse tipo de coisas que nos serviam para que uma barra de ferro que está na base, que nos serve para esse momento da construção. Que, como ia ser um muro de 5 centímetros de espessura, 4,5 metros de altura e 9 metros de comprimento, para dar inércia, tinha esse zig-zag de 25 centímetros, que fazia ele resistir e ficar em pé. Botamos essas peças de Murano ali no meio, 8 por peça, como para, nessa primeira linha, o zig-zag era em vertical, só que era assim. Na segunda, as peças vão assim. Na terceira, vai de novo assim. E a gente ia construindo uma linha por dia. Eu já tinha experiência de construir para a Bienal de Veneza, no 2016, que eu teve 15 dias, eu viajei 15 dias antes da abertura para Veneza. Eu tinha 10 dias para construir, 5 dias para ela ficar
secando e ficar tendo resistência e poder tirar a forma. Só que esses 10 dias que eu tinha para a construção, tinha um engenheiro, que é o engenheiro da Bienal, que foi limitando, e ele sempre fica muito feliz quando consegue que algum arquiteto não faça o pavilhão. Ele tem como uma coleção. Ele chega e ele fala, sim, porque eu fiz que a fulana, eu fiz que... Assim, vai contando, são como as medalhas dele de impedimento e esse tipo de coisa. Naquele momento, os primeiros 5 dias, dos 10 dias que eu tinha para construir, foram só para um ida e volta com o engenheiro. Daí, quando ficavam só 5 dias para terminar de construir, começou a obra, conseguimos fechar em 5 dias, secou em outros 5, tirar uma forma o dia da abertura e o júri entrou. Nesse caso, a gente, eu já sabia que tinha esse engenheiro, eu já sabia que... Eu desenhei o reforço, eu desenhei tudo, como construir em segurança, e terminamos quase 5 dias antes, 4 dias, a limpeza foi no dia 5 antes da abertura, tivemos 4 dias para fazer festa antes da abertura. Mas, eu não sei porquê, mas em Veneza, na Itália, não existe uma normativa para construir, que diga que tu pode construir um muro de 5 centímetros de material de demolição por 4,5 metros, por 9 metros de tijolo em zig-zag. Não existe. Então, o que a gente tinha planejado para fazer a construção, que eram os andaimes de trás, tinham que ficar para a Bienal toda. Então, ficou o andaime, mas como a Bienal era processo, o que eu fiz, porque eu precisava fazer, era tirar todas as seguranças, quando o engenheiro não estava vendo, está sendo filmado, tirar todas as seguranças, ir lá em cima e bater a estrutura para sentir quanto ela vibrava. E ver quanto ela... E era maravilhoso, era assim, não vibrava nada, era assim, mas a gente deixou essas varilhas aqui, esses ferrinhos aqui, para que até ficou bonito, na verdade, eu gostei. Como para depois botar a iluminação por trás, e que esse era do outro lado, onde a diferença de tijolo dava para ver. Então, faz uma textura diferente. Essa foto é porque eu sempre falo que eu tomei a decisão de eu desfrutar desse processo, dessa em específico. Só que essa foto delata que eu não avisei minha cara que eu tinha que desfrutar do processo. A equipe estava feita por Mutaforma, que é uma equipe de arquitetos que são de Veneza. Eles foram os que prefabricaram as peças, não eram pedreiro, eram arquitetos que nunca tinham feito massa. E depois, para montar, estavam o Giacomo e o Nicola, que eram 2 pedreiros fortes que iam montando. Mas, fora dessa equipe, também estavam a Bex, que está ali, e a Júlia, que estavam ajudando no processo. Por isso aqui tem flores, porque a obra tinha até flores, tinha assim, que estavam limpando as peças à medida que a gente ia construindo. Sabíamos que tínhamos 8 peças de vidro em cada um dos losango, né? Sabíamos que tínhamos 8, mas como o vidro era desigual, em muitos deles, muitos desses cristais ficavam cobertos pelo concreto. Só que era bater nada, assim, só um pouquinho, que
concreto saltava e deixava se ver esse... Aí parece que eu estou posando para selfie, mas eu estou, bum, bum, batendo no muro para sentir desde baixo, mas desde baixo não dá, desde baixo era super rígido. Lá em cima que era importante essa medição, super científica. A equipe que construiu, e que é isso que a gente fala, né? Que é... Aí vai... que depende muito de como tu decide passar esse processo e com quem tu quer fazer esse processo. Quem que vai te ajudar, como tu vai compartilhar esse trabalho, quanto esse trabalho vai ser teu e tu é o dono, tu é quem projetou, tu é quem pensou, o ser brilhante que imaginou tudo, ou tu imaginou, porque tu já tem uma bagagem e já fez coisas parecidas e tu consegue ver um jeito, um passo a mais do que tu já fez, mas tu precisa dessa parceria dos outros. Eu, sem os Mutaforma, não ia conseguir nunca. Sem o SAMI, não ia ser assim a obra. Ia ser totalmente diferente. Eu lembro que na borda, eu decidi terminar com esse meio. Eu podia terminar aqui, no meio dessa linha aqui, e ficava uma reta na borda. Só que eu, não, vou fazer aqui meio módulo a mais para deixar o zig-zag. Então, eu vou ver isso. O engenheiro, quando veio e ficou em pé ali do lado, por que tu não terminou ali para ver uma reta? Aí, paura, falou para mim que é medo em italiano, paura. Ele sentia vértigo dessa... Depois, uma vez que se abre a Bienal, começam a aparecer os amigos tirando selfie, mandando a foto do Murito, ou do filho, para celebrar durante esses 6 meses que ele fica lá. É essa borda que eu estava falando que fica lá. Mas como nunca, eu botava aquela trena laser que faz a horizontal e ficava no desenho, sabe assim, essa satisfação de ver a linha onde tinha que estar. E era assim, carinho, né? Do Nicola também. Então, eu sempre falo que essa parceria se constrói também, é uma relação que tu tem que construir durante a obra, porque quem começa no teu processo não tem o que tu passou. Então, no começo falam, sim, a gente consegue. Depois, na metade do caminho, não, questo è impossibile, ou isso aqui é impossível. Mas depois chega o seguinte passo em que acontece isso, né? Quando quem está colaborando, quem está construindo contigo, tira uma foto entendendo que a obra é deles também e é a riqueza maior de todas. Muitas das construções que a gente foi fazendo, muitas vezes a gente ouviu, isso aí vocês conseguem fazer porque o Paraguai, porque não tem movimento sísmico, ou porque no Paraguai a mão de obra é barata, ou porque no Paraguai... porque tem muita umidade, seja o que for. Esse projeto aqui a gente fez em Puerto Escondido, aqui no México, que é uma zona sísmica. Então, o que fizemos foi Casa Wabi, uma residência artística, que tem as residências, que tem horta, que tem lugar de fornos para cerâmicas, tem várias coisas, e a gente foi convidado para fazer o composto. Então, fizemos esse quadrado com essa estrutura super rígida de concreto para suportar todos os movimentos sísmicos. E o fechamento, fizemos uma cortina pendurada de tijolo. Então, quando
tem o movimento sísmico, ela vai dançar e espero que fique tudo bem. Mas é isso. Muitas vezes me perguntaram se isso aí é um render. Não, é a estrutura metálica que vai passando e vai tecendo, e os módulos, de novo, são pré-fabricados no chão e com 4 furinhos para poder pendurar e poder fazer essa estrutura lá no México. Que é o espaço para a minhoca fazer o trabalho dela. Esse é um projeto que a gente só fez o projeto, era para um concurso, que não ganhamos, mas que eu gosto muito de contar, porque foi um concurso que, acho que foi um dos poucos concursos que eu, assim, tinha certeza que íamos ganhar, porque era tão bom, e eu queria tanto que esse projeto fosse feito. Era num supermercado no Paraguai, uma história super triste, era um supermercado que teve um incêndio faz uns 20 anos atrás, quase, ou mais. Nesse incêndio, fecharam as portas de emergência, muita gente ficou dentro, trancada, morreu muita gente. 10 anos, e era na frente da casa da minha melhor amiga. Era um mercado que eu sempre ia. Era um domingo que tinha pátio de comida, então estava cheio. A gente eu fui com a família da minha amiga ajudar para fazer qualquer coisa. Naquele momento é assim, para ter coberta, para molhar as cobertas, para qualquer coisa. Mas depois disso, passar por esse lugar era assim, a gente esquivava esse lugar porque era uma energia assim muito forte, te puxava assim. Durante muito tempo, o bairro todo falava que via fantasmas, que via, assim, era uma energia ali que estava girando. 10 anos depois, a prefeitura decide fazer esse concurso e a gente faz esse memorial, o projeto, né? Eles falaram que a estrutura existente de hormigão, de concreto, estava ok, tinha resistido e eles analisaram e tudo, então dava para aproveitar. E como a gente era um concurso fechado, só que sim, era por convite, só que sem aparecer o nome, era assim uma coisa. E fomos convidados porque justamente a gente sempre recuperava tudo, mas nesse caso a gente decidiu demolir tudo, mas tudo. Daí eu fui atrás de saber como eram as fundações Então, quando falávamos tudo, era escavar e tirar o... Aí tem sacar as fundações, que a gente estava... um trabalho feito com o gabinete, que estava no subsolo, no escritório, e os primeiros 2 meses que a gente foi pensando esse concurso, só trabalhamos com sociólogo, psicólogo e mais esse antropólogo para fazer o projeto. E não descíamos o lápis. Assim, era só imaginar como fazer esse ato de psicomagia, que fala o Jodorowsky, de sanação para esse lugar. Então, a gente imaginava que a demolição tinha que ser com os moradores do lugar, tinha que ser com a população, que tínhamos que juntar todo esse material. Então, imaginávamos ir construindo uma torre no fundo para coletar todo esse material de demolição. E quando pensávamos em tirar a raiz, a gente cantava, botávamos a música no escritório da Natalia Lafourcade, que diz: "Eu te llevo dentro hasta en la raíz, e por mais que cresça", e era tirar, arrancar todas essas fundações, para fazer esses canais, esses canais aqui, onde íamos botar a água. Então, o que era
morte e desamparo, era para dar vida e amparo o tempo todo. Era isso que a gente queria desse projeto. Então, imaginávamos fazer andenes, como nos Andes, de cultivo de flores, de qualquer coisa para comer, para repartir na comunidade, construir com esse solo, construir com esse material de demolição, ir fazendo essas plataformas, a água que vai passando ali para nos limpar, prefabricar de novo reconstruir, rearmar-nos com esse material que era desse lugar, mas para construir uma coisa nova, construir canteiros, construir planteiras para espalhar pela cidade, que a gente saiba que essa planteirita feita de material de demolição era de lá, de Licuaolândia. Então, imaginar essa torre que a gente fazia para acumular o material, depois desmontando e construindo ali os programas que eles pediam. Só que a gente não construía nada dos programas que pediam, né? Eles pediam a sala dos culpados, a sala dos não sei o quê, das lembranças, onde estavam todas as coisas queimadas, todas as coisas. Então, era assim, era muito pesado. A gente não fez a sala dos culpados, não ganhamos. Mas era isso. Imaginavam esses espaços lá embaixo, óbvio, que tem muito a ver com o Quinto Etiacoral, esse tipo de estrutura. Imaginar esse subsolo assim, cheio de vida, cheio de cores para doar, trabalhar sempre com cooperativas, esse tipo de coisa, assim, só regalos. Essa exposição é a exposição que, como eu estou de tempo, estou bem, eu não... Quer? Só 3 mais. Tá. Mas quanto tempo já passou? Ok. Essa estrutura foi uma estrutura que a gente planejou para a Fundação Cartier em Paris. De novo, imaginávamos painéis prefabricados de material de demolição, agora era coletado em Paris. E o primeiro que falaram não, a gente não vai ter tijolo aqui. Tinha um monte, a gente recebeu o material, nem tivemos que comprar, nem nada parecido. E lá a gente teve a alegria imensa de poder, antes de fazer a construção, fazer as provas de carga, de tração, de compressão, de carga inteira, de um pedaço da peça. Por exemplo, o que precisava de carga para garantir que estava funcionando era mais ou menos até aqui. Eram 6 peças em cima mas a gente triplicou o peso e resistia. Mas o problema foi, quando quebrou, que já tínhamos até passado o coeficiente de quebre por muito, de quebre do cálculo dos engenheiros por muito, por dobro. Mas quando a gente foi com esse carrinho, estávamos indo para a peça, o carrinho fez assim, na hora de apoiar a carga, fez assim, e golpeou a estrutura e aí quebrou. Mas já estava garantido, estava calculado pelos engenheiros que, inclusive, porque era como um castelo de baralho, né? Os engenheiros calcularam até quantos baralhos dá para tirar sem que caia tudo. E dava para tirar até 4. Daí a gente prefabricou todas essas peças de novo fora. Nessa volta, cada um dos painéis veio para a fundação como se fosse um quadro, uma obra de arte, cada um deles, assim, empalhado tão bonito, era assim, era para tirar foto até disso, de como foi trasladado. E eram pedaços que foram
um prédio de escritório, um prédio de uma escola que foi reformada. Então, para mim, tudo isso, esse material estava contando. Esse material tinha todos os gritos de recreio, tinha assim, uma energia bonita, tinha peças que o reboco a gente não terminou de tirar, então tinha peças pintadas, peças azuis, peças... E, nesse caso, a gente fez o concreto com fibra metálica, para trabalhar na tracção também. E eram essas formas, como não era um encastre perfeito, no momento da junta, porque era ângulo de 90 graus, com a outra peça que também era ângulo de 90, precisava dessas estruturas de madeira para isso, sustentando durante o processo de construção. Só que esse processo é de 8 dias. Ali foi de 8 dias e já essa estrutura de 6 metros de altura estava feita. Que ela, pelo jeito que estava construída, quando tu olhava num sentido, tu via que era o tijolo na essência pura dele, cego, pesado, grande. Só que tu virava um pouco e ele se transformava totalmente transparente, virava totalmente transparente, dava para ver o jardim de fora, dava para ver desde fora as obras da Olga lá dentro. E uma coisa linda que eu conto desse projeto é que, quando estava perto da inauguração, me ligou meu marceneiro e falou para mim: "Ô, Arqui, a piecita que pensamos, o quartinho que a gente pensou para o meu filho, lá no fundo de casa, minha mulher, quando eu falei que íamos fazer de tijolo de escombro, de tijolo de demolição, ela quase me joga um tijolo na cabeça. É impossível, não. Ela nem não queria isso. E como a casa do nosso filho vamos fazer com material de demolição, tá louco? E ele até já tinha conseguido o material, já estava tudo pronto para começar. E eu falei para o Sousa: "Não, peraí, isso assim, tá? Me dá 4 dias." Daí, passaram esses 4 dias, a exposição foi inaugurada e começou a sair em vários jornais, em várias plataformas. Daí eu tirei print das plataformas, mas assim, mandei para ele e falei: "Olha, mostra para Maria que em Paris foi feito de material de demolição, isso aqui, não sei o que, não sei o que." E ele assim, correndo, a Maria pegava o celular para as vizinhas: "Ó, assim que vai ser o quarto do meu filho." Então, eu gosto de contar isso porque precisamos o tempo todo dessa cumplicidade social, dessa aceitação, desse ser parte. Não podemos só fazer e achar que somos os loucos e... Não, só quando conseguimos construir essa parceria é que esse tipo de coisas é possível de fazer. Essa é uma casa que a gente foi aprendendo. Eu sempre, hoje, me perguntavam como era o processo, como a gente começava, e para mim foi sempre um projeto só, que é o projeto da construção dessa sociedade que a gente quer. E dentro disso tinha algumas obras que em diferentes partes geográficas iam sendo colocadas. Então, quando a gente foi para o engenheiro falar que queríamos fazer uns prefabricados de tijolo com concreto, juntados com concreto para essas peças, o engenheiro falou que não, que era impossível. Tijolo não tem como calcular a quanto que vai resistir esse tijolo, é tijolo de demolição que vem de várias obras diferentes. Aí a gente falou: tá, mas se a gente faz um prefabricado
de concreto aligerado com tijolo de demolição. E aí dá. Então, tínhamos que garantir que o 40% de cada peça seja feito com concreto. No mínimo, tinha que ser 40%. Então, era 60%. Então, a gente sabia que esse tijolo, por isso que aguentava tanto quando botávamos a carga muito mais, porque o tijolo não estava dentro do cálculo. Quando entendimos isso, que o tijolo não estava dentro do cálculo, a gente construiu com um tijolo não cozido. E lavou o tijolo com hidrolavadora para fazer isso. E aí fizemos essa pele que nos serve de proteção para o sol, também de filtro de proteção visual para a caça, que por dentro está pintado de uma cor escura, para tu poder ver para fora, e por fora está pintado de branco, para tu não conseguir ver o que tem dentro. Uma cassinha pequena, de novo, a gente usou fibras metálicas para fazer ela, a estrutura de concreto que vai para um lado e para o outro, para o esforço de... Não é de pandeo, é de vuelco, na verdade. E a estrutura de madeira nas portas de vidro, que a gente comprou esses vidros já em várias obras. Na primeira que a gente fez foi na Casa Avo, mas em Teleton foi que a gente realmente fez o quebra-cabeça desses vidros que a gente comprava, vidro de cemitério, que chamamos no Paraguai, para poder reconstruir essas aberturas e com essa estrutura de madeira que vai reforçando e fazendo que todos os vidros trabalhem juntos. A possibilidade de planta em todos os espaços, nos quartos, no banheiro, em todos os espaços que dava, apareciam essas plantinhas que por fora ficava assim, são fotografias de obra e tudo isso. E o último que eu quero mostrar para vocês é que eu na pandemia eu me mudo para o sul do Brasil e não sabia se eu ia continuar fazendo ou não arquitetura, mas não sei como eu acabo nesse tipo de lugares que tem esse tipo de coisas que para mim é assim, uau! Onde de a pouquinho e piecita por piecita a gente vai se reconstruindo. Nesse momento, primeiro eu morei na Guarda do Embaú, nesse momento eu estou morando em Laguna. Esse é o centro histórico de Laguna. Esse é um primeiro plano que eu fiz de Laguna, onde cada um desses pontos marcados eram casinhas tombadas, porque é um centro histórico tombado, eram casinhas tombadas que estavam quase caindo, estão precisando urgente de alguma coisa. Então, eu comecei fazendo essa coleção de fotos e de coleta, sem saber que depois de 2 anos eu ia ir morar lá. E sem saber muito menos que depois de um pouco mais de 2 anos, eu ia ter o meu escritório aqui, nesse ponto. Aí, fiz essa coleta, tentei entrar para dar aula na UDESC em Laguna, fiz um workshop com os estudantes. O workshop se chamava, porque eles são estudantes de arquitetura, a faculdade está do lado do centro histórico, que é assim uma beleza, que é um presente para todo mundo, mas eles estão obrigados a morar no Mar Grosso, que é o lugar onde tem os prédios, que tem os apartamentos vazios durante o ano, e estão obrigados a sair todos os anos dos apartamentos para a temporada, onde eles não podem deixar nem 5 livros. Então, imagina a vida de um estudante que está 5 anos nessa cidade, sem a possibilidade de construir o seu espaço, porque não pode nem comprar uma máquina de lavar, porque sabe que todos os anos vai ter que sair, não sabe se vai voltar para o mesmo apartamento. Então, uma das coisas que a gente fez foi imaginar essas casinhas que estão caindo
reformar elas para a moradia estudantil. Então, como fazer isso e como imaginar esses projetos. Então, fizemos essas gravuras que estão feitas com... não com lava-jato? Não, com lava-jato. Limpamos. A gente não é que sujou com o spray, a gente limpou. Ninguém ia poder reclamar. Ninguém ia poder reclamar porque a gente limpou, né? Então, essas caixinhas que estão aqui são todos os projetos de cada um dos grupos. São os projetos que eles foram atuando, que botamos tudo junto. E essas outras lâminas eram para ir pela cidade e gravar limpando, que queríamos moradia estudantil no centro. Aí eu fazia uns desenhos, lá, à mão. Minha sobrinha pegava o desenho, até assinava a Heloísa ali grandão e pintava e fazia, olha, mamãe, o que eu fiz. E daí as casinhas, aí aparecendo os prédios que eu mais gostava. Até que, esse ano, eu me juntei com umas amigas e tenho a intenção de trabalhar com elas como investidoras, comprar uma dessas casinhas e construir no fundo moradia estudantil, deixar essa casinha para um lugar comum para todos. E estamos fazendo esse projeto, estamos vendo como fazemos, se conseguimos mais investidores, mas essa transformação da cidade, imaginar, eu já fiz em umas 20 casas, diferentes projetos, até já tenho um projeto que calça meio em quase todos, e transformando a obra existente, fazendo esse tipo de coisa, como imaginar essa moradia. E volto para essa imagem, porque esse desenho eu tinha feito faz um tempo já, que essa é na frente do mercado. Essas duas janelas daqui foram as janelas que eu encontrei e aluguei para o meu escritório. Daí, óbvio, tirei toda a maquiagem do prédio, mostrei os tijolos, deixei a pele respirar para poder construir esse espaço. Fizemos o piso, a bagunça, queríamos ter uma luminária, que luminária? Eu tinha uma amiga com quem ia compartilhar o espaço, e ela, vamos comprar essa luminária aqui que eu vi de não sei o quê. Eu nunca comprei uma luminária, sempre foi porta-lâmpada e lâmpada direto. E eu assim, tá, vamos pegar uma árvore da praia, pendurar com poleias, que está indo uma poleia para lá, outra poleia para cá. Essa poleia tem mais poleias, porque era mais pesada essa ponta. Essa dá para descer, para limpar, para trocar, se for necessário trocar o tronco, porque eu não sabia como ele ia se comportar com o tempo. E vamos pendurar dela as lâmpadas e foi. E está assim o escritório, agora estou mudando a mesa, estou fazendo um desenho da mesa, como se reflete, aí de novo, os livros que vão chegando. Eu recebo livros, aqui, alguns deles são dessa amiga que finalmente não levou de novo, então eu tenho 2 dessas fileiras de prateleira vacias, então quem quiser me dá um livro, sou bem feliz, tenho espaço na mala. E é isso. Eu estou agora no sul do Brasil. Eu nasci em São Paulo, como contava a Patrícia. Meus pais são paraguaios. Eu sempre me senti meio. Sempre entrei num colégio que era Paraguai-Brasil, que era do Reidi e da Carmen Portinho. E agora voltei. Estou ali. Decidi trabalhar só 4 dias na semana. Na quarta-feira eu dedico tempo para ver botos ou aprender a cantar. E o escritório tem espaço para 4 cadeiras que estão vacias para os amigos que queiram ir compartilhar um tempo comigo, e está ali o espaço para todo mundo ser bem-vindo. É isso, obrigada.
temos perguntas para a Glória. Ela está bem cansada, eu imagino, mas ela topou responder algumas perguntas. Sharon, por favor. Obrigada. Não, que bom que dá para perceber, que linda. E para mim é isso, o material está ali, está contando uma história. É impossível não contar a história dele, impossível chegar num lugar virgem. Tudo tem história e tudo tem, para mim, principalmente, uma energia especial. Então, só estar ali, entender onde vai sair a lua cheia, tentar ver fazer uma janela para ver essa lua cheia, pelo menos em certa época do ano, ou como ir descobrindo essas coisas, para onde... No Paraguai, a gente, principalmente, não sei, 95% do esforço estava sempre em construir sombra, porque era assim, 50 graus de calor, tu sai na rua e tu fica cozido. E, sim, tem pessoas que desmaiam na rua, quando as pessoas vêm de fora. Tá tudo bem? Ou precisa o microfone? Ok. Desculpa. Tenho que repetir. Não, né? Como... Então, esses 50 graus é impossível. Tu tem que achar o material que seja, o fio na rua. Quando no centro tem muito fio que já não é usado. Tu vê assim um cabeleireiro gigantesco, horrível. Todo mundo diz que é horrível. Assim, horrível? Será? Eu estou usando de sombra, ou seja, até os fios te servem. Tu fica esperando o ônibus e fica do lado da coluna da luz, assim, fica ali esquivando para ter pelo menos um pedaço da cabeça que não esteja no sol. Então, muito do esforço o tempo todo estava nisso. Vim para Santa Catarina. A umidade que tem esse lugar. Eu pensava que Assunção era úmido. Eu pensava que São Paulo era úmido. Tinha certeza, meu Deus, muitíssima umidade. Já fui para lugares que respirando vai ficando seco. Não, porque lá tem muita umidade. Não, umidades em Santa Catarina. Meu Deus. Tu deixa fechado alguma coisa 2 dias e já é tudo mofado. Tu mofa. Então, como a gente aprende a se defender, como a gente aprende a aproveitar o vento sul, que é gelado, que todo mundo não quer o vento sul. No Paraguai, a gente é inimigo do vento sul, porque no inverno é geladaço. Não, o vento sul tu abre e te seca tudo. Então, não, tu tem que aproveitar e mudar essa primeira necessidade
de fazer sombra, porque aqui também é quente. Não tanto, mas a primeira necessidade é se cuidar dessa umidade. Então, só entendendo o espaço, só vivendo, só vendo tua roupa de couro toda cheia de couro. Meu Deus, que roupa de couro. Toda mofada, toda. Só ali tu entende quanto realmente os roupeiros não deveriam de ter portas. Tudo deveria de ser furado. Então, os móveis, tu tem que pensar em outra direção. Tudo tem que repensar. Como as casas, tu tem que levantar, como faz ventilar elas por baixo. E aí, começa fora de que tu nem plantou, tu jogou uma semente da fruta que comeu e no dia seguinte uma árvore. Então, como tu faz como tu constrói com essa vegetação também, com essa matéria viva que está ao teu redor, com essa outra vida, matéria viva, parece até que eu estou usando isso, não, como eu estou construindo com isso, em parceria com as plantas, em parceria com os fungos, em parceria com a árvore que vai me fazer uma sombra em cima do teto. Tudo isso. É muito engraçado pensar num despertar. Vai chegar um momento de inspiração, onde tu vai... E eu respirei. Eu contava hoje de manhã que minha mãe fazia decoração de interiores. E meu pai ajudava ela. E tinha vezes que, final de semana, meu pai... Porque foi assim, quando meus pais voltaram pro Paraguai, meu pai ficou sem emprego e quem mantinha a casa era minha mãe. E ela que trabalhava e ele ajudava e ele começou a estudar, começou a fazer a faculdade de novo. Então, final de semana, meu pai tinha, enquanto não estava estudando, final de semana tinha que ir fazer cabeleireiro, fazer a afiação, a parte elétrica da casa. E quem que era a ajudante de eletricidade? Então, eu aprendi aos 9 anos como ia de um duto para outro e entender para onde, se eu me metia nesse furo, porque era uma obra já feita, se eu me metia por esse furo, onde que ia sair, a conexão que vai lá em cima, como fazer a combinação que tu liga aqui, desliga lá, tudo isso eu aprendi com 9 anos. Daí, o meu colégio era o colégio do rei da Portinho. Então, que eu não soube até faz pouco tempo da Carmen. Fiquei tão feliz quando eu vi lá no MAM. Quem que é essa mulher que está aparecendo em todas as fotos? Quem que é? Opa, meu Deus, engenheira! E assim, como é que eu não soube? Eu estudei ali nesse colégio e eu não sabia da existência dela, tá? Mas andar pela sombra do Brissolei todos os dias para ir no recreio até a cantina e voltar, imaginar para que foi feito isso lá em cima, como foi feito isso, porque eu via as obras como estavam ancoradas e tudo isso, e eu não conseguia imaginar. Daí ir na biblioteca para ver como foi construído, ver esses encofrados que subiam até lá em cima, era mesmo para fazer sombra. Achar um tarro no meio do prédio, que dividia o prédio em 2, parecia uma máquina que cortou, e ver que é isso que eu não entendi, até entrar na faculdade, que era uma junta de dilatação que servia para... E eu via, um espaço para morcego, mas não chove, chovia e eu ia correndo, só para ver se a chuva entrava ali, não entrava chuva, e era assim, dava para ver a luz. Então, tudo isso... imagina se eu ia atender a aula de química, não, estava olhando lá a janela, como funcionava.
Tudo isso foi minha escola. Depois eu entrei na faculdade, eu conheci o trabalho do gabinete, conheci o Solano, que era que foi depois meu parceiro, que foi meu sócio. Eu comecei óbvio, do tijolo, de todas as maneiras que tu consegue botar o tijolo, eu aprendi ali no gabinete, como o tijolo sabe, como tu sabe que o tijolo já não tem sede. Tu bota o tijolo na água e ele parece um refri, faz barulho. Quando ele para de fazer esse barulho, tu sabe que ele absorveu a água suficiente. Tudo isso. Tadinho dos que me ouviram hoje na entrevista, que estão me ouvindo toda... Mas tudo isso eu fui aprendendo. Fora disso, para mim, as referências mais fortes foram a Gioconda Belli, foram a Natália Lafourcade com a música dela, foi o René Pérez e Calle 13 falando para mim Latinoamérica, e como... E eu, assim, isso me encheu de vida. Achar arquitetas mulheres, que foi difícil. Durante a minha carreira, eu não tinha referência. Quando eu comecei a achar, era assim, eu vibrava com isso. Conseguia me ver. Ler a história da Carmen Pinós, que só depois de 10 anos dela terminar a sociedade dela, ela começar a trabalhar de novo. Assim, 10 anos, é possível, dale, você pode, tu consegue quebrar tudo. Então, todas essas histórias foram me construindo e continuam, né? Continuam me construindo, continuam. Eu sinto que agora eu estou preparando com o meu engenheiro, que, assim, meu engenheiro do Paraguai, a gente trabalhou sempre com vários engenheiros, mas eu tenho um que é assim meu favorito, o Julio. Eu pedia para ele, por exemplo, tínhamos uma rampa, eu lembro, numa das obras, numa casa. Tínhamos uma rampa que ele fez, o cálculo dos tensores, a rampa estava toda pendurada por cima. E ele fez os cálculos segundo o que a gente desenhou, dos tensores lá em cima. Só que quando botamos na obra, era muito tensor. Era um abuso. E eu assim, não dá, engenheiro. Tem que ser menos tensores. E eu, Glória, eu não posso começar a calcular, porque eu vou ter que tirar isso, eu tenho que calcular na mão. O programa não faz uma rampa com tensores. E eu tenho que calcular na mão para depois botar no programa. Então, eu tenho que ir fazendo na mão, no programa, na mão, no programa, na mão, no programa. Porque o programa não vai te dizer, coloca tanto. Eu tenho que ir tirando. E daí eu falei, tá, eu vou para o teu escritório. Eu fui, me sentei no computador deles, porque tinha que ter um programa de engenharia, a fazer o cálculo. Do lado dele. E esse aqui, ele me ensinou. Então, até chegar nisso. Eu estou agora trabalhando com ele num curso de estrutura. Então, estou me metendo. Estrutura, eu quero ensinar estrutura, mas eu quero aprender primeiro para poder ensinar. Foi ele que botou o nome, mas é A Viagem das Cargas. El Viaje de las Cargas. E ele falou, estava falando para mim, não sei o quê, e acá, hoje eu quero falar contigo sobre El Viaje de las Cargas. Eu assim, falando tecnicamente, eu assim, meu Deus, esse é o nome do curso, El Viaje de las Cargas. Então, imagina, a estrutura é isso. Uma árvore pode te contar como vão viajando as cargas dentro da árvore. E, para mim, é aprender o tempo todo de tudo. Então, é isso mesmo, ida e volta o tempo todo, é entender o processo. Tem muitas vezes que no orçamento sai mais caro
mas a gente tem um compromisso de fechar em certo orçamento. Então, ali tem que ver a maneira de poupar em outros rubros para poder chegar no mesmo valor. Por exemplo, o piso tão bonito que quando a gente tirou a carpete em Texo, do primeiro projeto que eu mostrei, esse piso todo, na verdade, quando a gente teve que botar mais reforço de estrutura metálica no teto, o orçamento, e aí tínhamos que diminuir alguma coisa e tiramos o carpete, e aí, o piso pulindo vai ficar ótimo. E aí é isso, é uma negociação entre uma coisa e outra, mas é fazer 1000 vezes o mesmo trabalho, conhecer o orçamento de ponta a ponta, para poder fazer essas mudanças e ver onde que tem a oportunidade de poupar numa coisa. Por exemplo, na Fundação Teleton, que eu não mostrei hoje, a gente, todos os vidros que usou foram vidros recuperados, vidros de cemitério, que a gente fala, né? Isso, cada metro quadrado desses vidros custavam 1/5 parte do que custa se tu vai mandar fazer o vidro. Isso nos permitiu construir 300 metros quadrados mais. A gente sabia que estávamos precisando de um monte de programas para dar abarto com todos os atendimentos que a Fundação tinha. Eles tinham terapias de diferentes tipos que precisavam diferentes. Então, a pressão na Fundação Teleton não era só terminar a tempo, que era para uma maratona televisiva, senão que era terminar a tempo dentro de um orçamento que era super curto, mas sabíamos que se a gente conseguia poupar mais desse orçamento e que o dinheiro sobre, esse ano já iam poder ser atendidas mais crianças que estavam na lista de espera. Ou seja, a pressão era ou seja, se tu consegue poupar e fica ali sentado, calculando em quanto tempo um pedreiro limpa, um ajudante limpa o tijolo, e tu consegue construir com isso, em lugar de tu comprar o tijolo, se tu consegue calcular e ver e fazer, ou comprar o vidro, e ver todas as fábricas de vidro, e ver onde tu consegue mais barato, e negociar esse tipo de coisa, tu vai conseguir mais criança. Então, era assim, o tempo todo se desafiar com esse tipo de coisas, entendendo para quem que tu está fazendo. Acho que encerrar. Obrigada, Glória. Muito obrigada. Muchas gracias.